alguns anos antes, no ano de março de 2003, eu sofri um acidente grave. E era um acidente para a morte. Foi uma experiência que eu tive com Deus, eu tive uma experiência de quase morte, que é o que chamam de EQM, que é quando seu espírito sai do seu corpo e então entra num túnel. A maioria das pessoas fala desse túnel, e eu estive nesse túnel também. Então, uma das coisas, a primeira preocupação que eu tive foi com a minha filha. Eu disse: Senhor, eu não posso ir agora. Eu não posso, e eu lembrei dela. Ela só tem a mim. Se eu me for, eu não sei o que vai ser da minha Então, filha. nesse túnel, só para esclarecer que nesse túnel, quando você já está indo para a morte, você tem consciência da vida aqui. Sim, tem. Olha Você não isso. sente dor, você não sente dor. Eu enxerguei o meu corpo no chão, eu fui levada para esse túnel de costa. Eu não andei, eu não tive asa, mas eu fui sendo levada como se fosse andando, mas eu não estava andando. Foi elevando, esse túnel não estava na terra, estava acima. Então foi quando eu tive a experiência de enxergar o meu estado, o estado daquela pessoa que era igual a mim, que até eu me dar conta que eu era ela Que no forte. chão. É, demorou um pouquinho a cair a ficha, né? Então fui sugada, então eu entrei num túnel, né? E nesse túnel, um pouco mais para dentro, digamos que isso aqui imagina um túnel longo, ainda tinha muito para trás. Acho que ali umas 5 andadas foi onde eu parei, e ainda de costa. Eu olhei para trás. Eu vi que o túnel era longo. Na hora eu vejo lá para baixo muitas pessoas em cima de uma moça que parecia comigo, com a mesma roupa que eu estava aqui dentro desse túnel. E desse outro lado eu enxergo a minha vida passando numa fitinha. Sabe aquelas antigas, tipo do Charlie Chaplin, que passava assim, Aqueles filmes, né? fitinha de cinema que vai rodando assim, e aquelas fitinhas assim que tem. É igual aquele filme, os negativos das fotografias Uhum. antigas, só que em preto e branco. E eu começava a ver, eu disse: gente, eu lembro desse dia aqui. Eu vi quando eu era bebê, eu vi uma das fotografias que estava que eu nunca esqueci, era uma que eu estava na praia com a minha mãe biológica, com o tio meu que já não está mais vivo. E a gente estava na praia de Ponta Negra, em Manaus, e eu era uma criancinha, eu estava de biquinizinho lá, gordinha, rechonchuda. Eu vi isso, eu nunca esqueci. E teve coisas que eu vi que tipo, Deus me mostrou o que não estava registrado em telefone, em fotos, nada. Situações. Foi passando, então eu olhava para esse lado, tinha a minha vida se passando na fita. Eu olhava lá para fora, aquela situação. Eu olhava para o lado de cá, um clarão muito forte dentro desse túnel, uma luz muito forte mesmo, né? E eu ficava nessa. Clarão, lá fora, a fitinha. Fitinha, né? Teve uma hora que eu parei. Aí eu me dei conta, eu disse: morri. No que eu disse, morri, na hora eu me lembrei da minha filha. Então eu olhei para aquele clarão e veio no meu entendimento: é Deus. E eu olhei para o clarão e disse assim: Senhor, com a mão no peito, do jeito que eu estou aqui agora, eu disse: Senhor, eu não posso ir agora, não. Eu vou lhe dar 2 motivos. Um é a minha filha. Ela não tem ninguém, ela só tem a mim. Se eu for agora, como vai ficar a minha filha? Quem vai cuidar dela como eu cuido? Então tinham muitas coisas, sabe, que dá para você falar muito rápido. Aqui a gente está lento, mas a transmissão de pensamento no mundo espiritual, a gente fala, parece que está falando com a boca, mas está falando de pensamento para pensamento. E aí eu disse assim, e outra coisa,
eu ainda não conhecia aquele moço que o Senhor me prometeu quando eu tinha 14 anos. Então é só por isso que eu não posso ir agora. E esse moço é o meu esposo, tá? Então, hoje eu estou puxando assim pedacinhos, né, para poder entender um pouquinho lá para frente, porque esse também é um outro, assim, outro tema que já envolve muito a paternidade de Deus, né? Ai, nós Então, vamos uma live depois só com esse tema, só porque é tão sobrenatural, né? demais, demais. Então, assim, olha o que é você ter um ser invisível, mas real na sua vida.